Temos aqui uma questão do IMET 2020, uma questão sobre evolução. Vamos ler o enunciado juntos. Em 1981, um finch male, a gente vai dizer aqui que é apenas um animal, a gente não vai ficar se prendendo a traduzir que animal que é esse. E aí vem a espécie desse animal aqui, que é um animal do sexo masculino, chegou em uma ilha em Galápagos. Então ele fez uma viagem lá e chegou sozinho. E esse animal aqui, macho, tinha algumas similaridades a outras espécies aqui desse tipo de animal que viviam nessa ilha. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, você tinha o Conirostris, tá? Vamos dizer que você tinha o Conirostris. O Conirostris chegou lá na ilha de Galápagos, onde tinha uma espécie muito semelhante a dele, que era o Fortis, tá? Então, o Conirostris começou ali a viver com o Fortis. E chegou só um lá desse Conirostris. Vamos chamar aqui de espécie 1 e espécie 2. Então, a gente vem aqui e desenha, né? Então, você tem a espécie 1 chegando numa ilha, tá? Então, vamos dizer que aqui é a ilha, onde você tem vários indivíduos da espécie 2 vivendo. E da espécie 1, apenas esse aqui que está chegando. Vamos pensar que esse cara da espécie 1, ele veio lá de uma outra ilha que está cheio de espécie 1. Então, ele fugiu daquela ilha. Por um acidente, ele acabou saindo. E aí, ele começou a viver aqui com a espécie 2. Vamos deixar ele pintado de verde, porque ele é o único diferente. Entretanto, o Conirostris, quem que é o Conirostris? Vamos começar a colocar tag aqui para tudo. O espécie 1 era 70% maior que o espécie 2, tá? Então, olha aqui, ó, ele já está desenhado um pouquinho maior. Vamos aumentar até o tamanho dele aqui, ó. Ele era um pouco maior, ele era um organismo diferente aqui, tá? O espécie 1. Então, eles tinham características fisiológicas diferentes, mas eles tinham ali muitas semelhanças, tá? Vamos pensar, uma espécie de macaco diferente da outra espécie de macaco, alguma coisa assim. E aí vem que, ó, o diagrama mostra, depois de observar gerações e gerações, que novas espécies se desenvolveram a partir dessa migração dele, porque ele começou a cruzar com esses caras aqui e teve filho, tá? Então eram espécies muito próximas uma da outra. E aí olha os cruzamentos que aconteceram aqui, ó. O Conirostris, então a espécie 2, chegou lá e migrou e copulou com uma female do Fortis, do espécie 1. E aí eles tiveram uma geração aqui de filhos, vamos chamar aqui de filhos. Tá, é um filho só esse aqui, então vamos chamar esse aqui de híbrido, espécie 1 mais 2. Esse aqui é um cara híbrido, é uma mistura ali, tipo a mula, né? Que nasceu aí do cruzamento de duas espécies diferentes. E esse cara híbrido aqui cruzou com mais um Fortis, ó. Cruzou com mais um da espécie E1. Por quê? Só tinha um. Oh, perdão, gente. Ó, fiz uma confusãozinha aqui. Vamos apagar. Ó. Esse cara aqui é o espécie 1, o Conirostris. Esse cara aqui é o espécie 2. E eles estão cruzando aqui com novos indivíduos da espécie 2, que é o que tem lá na ilha. Tudo isso aqui está acontecendo lá na ilha, tá? Bom, e aí gerou mais gerações futuras aí. E essas gerações futuras só apenas cruzaram aí com híbridos, tá? Apenas cruzaram com esses E1 mais 2. Só cruzaram com esses indivíduos híbridos que iam nascendo. Ah, então olha só. E aí assim surgiu uma população de uma nova espécie, a gente vai chamar de E3, tá? E quando surge uma nova espécie, vamos voltar para os nossos estudos aqui. Quando surge uma nova espécie, a gente tem algumas maneiras de surgir uma nova espécie. Tem aqui a alopátrica,
e a simpátrica, tá? Esse caso que a gente está vendo aqui, a gente está tendo uma formação de espécies que ela é alopátrica. Por quê? Porque é o seguinte, ó, na especiação alopátrica, vamos focar nela. A especiação alopátrica é aquela especiação onde as duas espécies passam a viver em ambientes diferentes. Ou seja, eu tinha ali um monte de indivíduo E1, espécie 1, espécie 1, espécie 1. Isso aqui está em um território. Território A, vamos chamar. E aí, existe uma barreira aqui que a gente chama de isolamento geográfico, que vai acontecer. Então, isolamento geográfico. E esse isolamento geográfico acontece quando um indivíduo ou alguns indivíduos dessa espécie 1 passam a se isolar em um outro ambiente. E nesse outro ambiente, a gente vai chamar de território B. Eles vêm aqui, vamos colocar que veio só um, porque aqui tem outros animais, né? Que tinha espécie 2, né? Eles começam a interagir com outras espécies, eles começam a ter suas próprias mutações e nunca mais cruzam com os indivíduos ali da sua espécie originária. Então, houve um isolamento reprodutivo, um isolamento geográfico aqui. Então, isso aqui é alopátrica. Agora, se tudo isso aqui tivesse acontecendo no mesmo território, nós teríamos a simpátrica. Sim, quer dizer mesmo, pátrico quer dizer local, tá? E aí o que acontece? Passa o tempo, né? Então aqui, ó, tempo. E aí nós temos uma nova espécie E3. Isso aqui, a espécie E3 surge quando há um isolamento reprodutivo. Então a gente diz que o que leva a uma especiação de fato é o isolamento reprodutivo. Quando o indivíduo E3 não consegue mais copular com o indivíduo E2 e E1, gerando descendentes férteis, tá? Então houve aqui a especiação. E aí o exercício pergunta: o sucesso da nova espécie é devido ao larger bill and body size. Larger bill and body size. Gente, vamos pensar que você não sabe o que é esse bill aí, tá? Porque body size é um pouquinho mais comum, mas esse bill aqui, vamos supor que você não saiba aqui o que significa, tá? Mas é uma característica fisiológica aqui do corpo que está mudando. E graças a isso, esses animais não conseguem mais copular, tá? E graças à maneira que... Eu já estou falando que é um pássaro, né? E a maneira que ele canta também. Então, esses mecanismos aqui são os mecanismos de isolamento reprodutivo. E se existe um isolamento reprodutivo, ele pode ser antes de formar o zigoto ou depois de formar o zigoto. Como assim? Antes de formar o zigoto, a gente tem mecanismos que acontecem que previnem a copulação, que previnem a fecundação, que previnem a formação da célula ovo, ou seja, do zigoto. Tá? E aí o que acontece? Ó, quando eu falo que as características do corpo desse animal, o tamanho desse corpo, provavelmente o tamanho desse corpo quer dizer o seguinte, ó, aqueles pássaros novos não têm tamanho suficiente para conseguir copular com aqueles pequenos. Um é muito maior do que o outro, tá? Então isso aqui previne a copulação. Isso aqui é um mecanismo antes do zigoto, a gente chama de mecanismo pré-zigótico.
Já se for depois do zigoto, por exemplo, abortos espontâneos, porque não tem compatibilidade genética, entre outros fatores, se for depois do zigoto, a gente chama que são fatores pós-zigóticos, tá? Por exemplo, o descendente gerado não é fértil, tá? Um mecanismo pós-zigótico aí, tá? E aí vocês conseguem ver aqui os pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Eu peguei aqui da nossa aula, peço que vocês tirem um print dessa tela para dar uma estudada. Mas o que aconteceu aqui, ó, a canção que eles cantam, a canção os pássaros usam para copular. Então, essa unique song aqui é um mecanismo pré-zigótico, porque o zigoto nunca vai se formar, porque eles não conseguem nem se comunicar mais para copular através da canção. Então aqui, ó, quais dos seguintes termos foram ilustrados por toda essa informação? Teve especiação simpátrica, em que a população da espécie originária, ou seja, espécie 1, viveu na população viveu ali onde houve a especiação dela? Não, não teve, tá? Teve isolamento reprodutivo? Teve, tá? Ele foi um pré-zigótico. Teve isolamento pós-zigótico? Não, teve só o pré-zigótico aqui que a gente viu, tá? Por isso o gabarito aqui vai ser a letra B, tá bom?